Nós vamos falar um pouco sobre o verme mais lindo. Que pastor? O verme mais lindo. Salmos capítulo 22, versículo 6. Diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Versículo 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia corça da manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Nós estamos diante de um amor, como nós falamos no início. Deus, ele não é um Deus somente de palavras. Mas pastor, não tem a palavra de Deus? Não, Deus não é um Deus somente de palavras. Deus é um Deus que demonstra. Não adianta eu ser pastor e somente falar. Eu tenho que demonstrar. Deus é assim. Ele é um Deus soberano, supremo, e Ele mostra para com seus filhos o seu amor. Ele confirma que Ele te ama. Ele mostra a cada dia que te ama. Só que o ser humano, pela sua cegueira espiritual, o ser humano não consegue ver o amor de Deus, não consegue ver a presença de Deus se manifestar. E nós precisamos desse amor todos os dias para nos levar até esse amor. Sem essa presença, sem a presença do nosso Paracletos, do Espírito Santo, nós nunca vamos conhecer esse amor. Nós conhecemos a palavra amor no português, mas nós não sabemos o que ela representa para nós. Quando nós deixarmos o Espírito Santo, aquele que nos acompanha, aquele que nos ajuda, nos levar até esse amor, você pode passar 5, 7, 2 meses chorando direto, sentindo esse amor. Você pode passar até mesmo 5 meses sem parar. Será que você aguenta? Passar 5 meses chorando. Quando Deus, o Deus Supremo, revelar dentro do seu coração o tanto que Ele te ama. Será que você vai conseguir aguentar? Será que você vai segurar todo esse amor na sua mão? Creio eu que se você receber esse amor, você vai querer passar esse amor para as pessoas. Você vai querer falar do Senhor Jesus para as pessoas. E esse é o objetivo de Deus. Ele revela esse amor a nós, e depois esse amor é transmitido para outras pessoas. Deus não quer o seu amor parado dentro de nós. Deus não quer a sua graça. Deus não quer a sua graça. Em Efésios, a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso é dom gratuito de Deus. Você não pode pagar o amor de Deus. Você não pode comprar o amor do Senhor. A graça
Você ser salvo pela graça simboliza que você não pode pagar. A graça simboliza algo imerecido, que jamais pode passar pela sua cabeça e pelos seus ouvidos o porquê Deus faz isso por você, o porquê que Deus te agraciou dessa forma. E nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda não aprendeu a receber esse amor, não é verdade? Existem pessoas com seus complexos, está lá passando problemas na família. Não, a família é um ambiente, muitas das vezes, que te fere, muitas das vezes que você se decepciona, e você muitas das vezes pensa que as pessoas não te amam. Então a família às vezes é um lugar que existem pessoas com falhas também. E o amor de Deus, ele é só demonstrado quando a gente consegue entender que o amor não se resume naquilo que as pessoas te demonstram todos os dias, que elas falam para você, às vezes com palavras, e depois elas te traem. Você pode ser traído nessa terra, você pode ser machucado, você pode ser ferido. E em todos esses problemas familiares, e também não somente familiares, mas também exteriores da família, no exterior da família, no seu trabalho, nos lugares, você vai se ferindo com isso, você vai se ferindo com as pessoas, e a cada dia mais você vai entrando naquela cegueira espiritual, e a cada dia você vai se perdendo mais do amor de Deus. Mas chegou a hora, e o momento é esse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e chegou a hora de você parar de olhar no externo e olhar para o Criador. Olhar o tanto que Ele te ama, conhecer o tanto que Ele te ama. Você já parou para fazer uma busca para descobrir isso? É o que eu mais busco, é conhecer o tanto que Deus me ama. Porque se você conhecer o tanto que Deus te ama, você não vai precisar receber amor, você vai dar amor. Quando você recebe de Deus o amor dele te basta. E você não vai ficar mendigando o amor das pessoas, dando uma de coitado, falando que as pessoas não te amam. Mas você vai ser uma pessoa forte, você vai ser uma pessoa treinada no amor, para curar outras pessoas, porque você é curado no amor dele. Nós somos mestres nisso, de ficar falando, o fulano fez isso comigo, e de ficar nesse ambiente humano. Meus irmãos, nós temos que sair desse ambiente humano logo. Isso nos mata. Todos os dias é motivo de você falar, minha esposa não me ama. Todos os dias é motivo da pessoa falar, minha mãe não me ama. Isso acontece muito, não é verdade? Na vida dos filhos. Minha mãe ama mais o outro do que eu. Isso acontece muito. Mas o amor de Deus não pode ser mostrado na vida dessa pessoa no âmbito terreno. Meu irmão, você não vai encontrar o amor de Deus nas pessoas. Cristo veio para nos dar a sua glória, para que nós viéssemos ser o espelho da glória dele. Então você não vai ser mais uma pessoa fraca, você vai ser uma pessoa que transmite esse amor. E quando você transmitir esse amor, você pode ter certeza, enfermidades serão curadas, doenças sairão dos corpos. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, como que Cristo fazia aqueles milagres? Como que Cristo fazia todos aqueles milagres? Nicodemos perguntou para Jesus como que ele fazia todos aqueles milagres.
Mas sabe por que Jesus fazia todos aqueles milagres? Porque ele era o espelho do amor do Altíssimo. Ele olhava para as pessoas, ele olhou para Pedro, depois que Pedro duvidou que Deus o prosperaria, e depois que Deus prosperou Pedro, ele disse: não sou digno de que se aproximes de mim, porque eu sou um pecador. E ele se prostrou diante do Senhor. Chega disso, meus irmãos, de você se achar indigno do amor de Deus, de você achar que você não é salvo, porque o seu caráter é deformado. Eu estou vendo aqui nesse culto um monte de dedos acusadores contra a tua vida, porque nós sabemos que o nosso adversário, que é Satanás, só sabe acusar. E pelo que eu sei, o nosso Deus não veio nos acusar. O nosso Deus veio nos atrair. Ele veio nos atrair para os seus braços. E eu tenho certeza que nessa noite você vai sentir o abraço dele nessa noite aqui. Ele vai te esquentar. Ele vai te aquecer. Se você está apostatando daquilo que você crê, eu creio que nessa noite, antes que acabe esse culto, e quando você sentir esse amor no seu coração, você vai ser forte para enfrentar os problemas. Você vai ser forte para falar: não, deixa eu te abraçar, mesmo se a pessoa for Judas. Você sabia que Jesus, ele nos ungiu e ele não pôde cuidar de Judas? Jesus não pôde cuidar de Judas ali naquele momento, porque ele estava ocupado. Ele estava com a cruz lá de um tamanho nas costas. Mas você sabia que ele estava pensando em Judas? Você sabia que ele queria ir atrás de Judas e falar: não faça isso, não se enforque? E você sabe que ele deixou essa missão para cada um de nós, de abraçar até as pessoas que te traem? Jesus quer te dar esse amor no seu coração nessa noite. Jesus quer te mostrar que você pode abraçar aquelas pessoas que ele não pôde abraçar. E nós lemos aqui o Salmo capítulo 22, versículo 6, em primeiro lugar. A Bíblia fala de um verme. Você pode ler em toda a palavra escarlate. A palavra escarlate significa vermelho. E em toda a palavra você vai achar essa palavra. Em Isaías, em Êxodo, você vai achar essa palavra escarlate. Para nós é traduzido escarlate. Escarlate é vermelho. É a cor da vida, é a cor do sangue de Cristo, é a cor daquilo, da missão que Cristo tinha por nós. Você vai encontrar na Bíblia. Mas essa palavra escarlate tem um símbolo na nossa vida. Essa palavra escarlate vem da palavra verme, vem da palavra kermes, vem da palavra de que Deus, ele se transformaria num verme. E esse verme que está escrito aqui no capítulo 22 de Salmos, esse verme se chama Cocos ilicis. Cocos ilicis. Davi, nós sabemos que esses salmos foram escritos há muito tempo, outrora atrás. Nós sabemos. Pare para pensar o tanto de tempo que tem que foi escrito esses salmos. E naquele tempo os reis, não somente os reis, mas também Bezalel, um homem muito sábio que Moisés ungiu para fazer as coisas do tabernáculo, ele fazia as coisas com cada medida, fazia as cortinas. Deus usou ele e um outro também, Aholiabe. Usou ele, os dois, com toda a sabedoria para fazer os utensílios do tabernáculo. A Bíblia diz que esses dois homens cheios de sabedoria, eles usavam a cor púrpura, azul e usavam o carmesim.
Mas quando eles iam usar o carmesim, eles tiravam a tinta desse verme, chamado Coccus ilicis. Os antigos, eles tingiam os tecidos de vermelho, eles tingiam os tecidos de carmesim, de vermelho, com esse verme. Davi citou esse verme no versículo 6 do Salmo 22. E no versículo 1, o Salmo 22, ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo onde Deus usou a boca de Davi para profetizar o que sairia da boca do verme mais lindo dessa terra. A trajetória desse verme, se você for ler a trajetória desse verme, do começo dele até o dia da sua morte, você vai ver que ele é um tipo de Cristo. É uma tipologia de Cristo. Ele vai falar de Cristo. Ele vai falar da trajetória de Cristo até a cruz. E Davi citou esse verme no versículo 6 assim. Ele no momento triste da vida dele, olha para você ver, muitas das vezes você pensa que existem horas na sua vida que você está fraco. Mas você sabia que Deus pode te usar na hora da fraqueza? Nesse salmo, Davi estava vivendo um momento terrível da vida dele. Um momento de angústia, um momento de morte da vida dele. E no versículo 6, ele disse: Deus, eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Meus irmãos, olha o que saiu da boca de Davi. Há muito tempo atrás, Cristo veio nessa terra 2000 anos atrás. Agora imagine mais atrás ainda, há muito tempo, outrora. É um tempo muito antigo que foi escrito esse salmo. E Deus usou Davi para escrever esse salmo messiânico, esse salmo que falaria sobre o nosso Salvador. E você sabe por que Davi citou esse verme? Porque no reino de Davi, eles usavam esse verme da seguinte forma: esse verme, eles tiram a tinta dele na hora que ele vai secando. Na hora ele vai numa árvore, agora mesmo nós vamos entrar nessa parte. Ele vai numa árvore e quando ele seca, os servos de Davi iam lá, os servos do reino que mexiam com os tecidos, com as vestes deles, né, dos sacerdotes, dos reis. Eles iam, quando ele secava, eles extraíam a tinta desse verme para tingir os tecidos. E como ele conhecia esse verme, Davi mesmo falou naquele momento difícil da vida dele que ele era um verme, que ele não era um homem. Só que naquele momento o Espírito Santo estava tomando a boca de Davi e ele estava falando o que Cristo iria pronunciar na cruz. No versículo 1 a Bíblia está dizendo assim: Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, quando estava na cruz, ele disse isso. Sabe por que ele disse isso? Porque naquele momento, não somente o seu pecado, não somente o meu, mas o pecado do mundo todo, de toda essa esfera terrestre, caiu sobre as costas de Jesus. Todo o peso. Naquele momento, Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, não o reconheceu como filho. Naquele momento, ele foi desprezado por Deus por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Deus não o reconheceu como filho naquele momento. E Davi, nesse salmo,
disse o que sairia da boca de Cristo há muito tempo depois. Sairia da boca dele, na cruz. Porque Deus não ia reconhecer Cristo como filho. Porque se Deus não tivesse reconhecido Cristo como filho, você não seria reconhecido como filho. Você seria desprezado por Deus. Cada um de nós aqui, nós seríamos desprezados. Sabe, Eliel? Nós seríamos totalmente julgados por Deus. Nós seríamos excluídos como escória por Deus. Mas Deus ia fazer isso, meu irmão, quando Deus vê o pecado, Ele não se compactua com o pecado. Deus é um Deus santo. Em Apocalipse capítulo 4, os serafins e os querubins dizem o tempo todo no trono de Deus: Santo, Santo. Jesus é o verme mais lindo que eu já vi na minha vida. Esse Cocos Ulisses é o seguinte: após a sua morte, o verme vermelho deixa uma mancha na árvore que o tempo não apaga. Sabe o que acontece com esse verme, Cocos Ulisses? O verme que Davi citou no versículo 6 do Salmo 22. Esse verme, a trajetória dele é mais ou menos da seguinte forma. Esse verme, quando ele se sente ameaçado, quando ele sente que há alguma ameaça de outros insetos para atacar ele mesmo, é uma lagarta. É uma lagarta chamada Kermes. Ela automaticamente, ela vai rapidamente para um tronco de árvore. Essa lagarta é uma lagarta, ela é escarlate, ela é vermelha. Ela vai para esse tronco, essa árvore, e fixa nessa árvore e começa a ovular. Meus irmãos, quando Cristo se sentiu ameaçado, Ele foi fazendo milagres em Jerusalém. Ele foi andando nas ruas, foi curando os cegos, foi ressuscitando os mortos. Mas quando ele viu que, depois que ele foi no Getsemane, e ele orou ali no Getsemane e suou gotas de sangue, quando ele se sentiu ameaçado, e quando ele percebeu de que era o momento de fixar naquela cruz, assim como o verme, Cocos Ulisses, o Cocos Ulisses, ele vai e fixa na árvore, e ali ele começa a ovular, ele começa a gerar outros vermes. E Cristo, quando ele foi crucificado, quando ele se sentiu ameaçado, ele foi colocado naquela árvore. Você sabia que muitos dos fariseus, até mesmo alguns dos fariseus lá, disse para Cristo descer da cruz? Disse assim, eles menearam a cabeça, como diz a profecia. Os fariseus menearam a cabeça e disse assim: curou os outros, mas a si mesmo não pode se curar. Sabe o que é aquilo ali? Era uma afronta do diabo para tentar arrancar Cristo do madeiro. Mas a história desse Cocos Ulisses é tão interessante. Ela é uma tipologia de Jesus, da crucificação de Cristo, que quando Cristo fixou lá naquela cruz, e quando o Cocos Ulisses ele se fixa no madeiro, ele nunca mais sai do madeiro. E se alguém tentar tirar ele, ele explode.
o líquido, a tinta escarlate, e mancha toda a árvore. E aquele escarlate, aquela tinta escarlate que tinge toda aquela árvore, você não pode arrancar nunca aquele escarlate da árvore. Ninguém pode apagar o amor de Deus que Ele tem por você. Ninguém pode arrancar Jesus da cruz. Pode ajuntar o inferno terrível, porque no Salmo 139 a Bíblia diz: mesmo que eu faça a minha cama no inferno, lá tu estarás. Se você tenta fugir de Deus, se você tem tentado fugir do propósito que Cristo tem na tua vida, não adianta você fugir. Na sua angústia, na sua depressão, você pode fazer sua cama lá no infinito do inferno. Lá Deus vai estar te chamando. Vem, meu filho. Vem, minha filha. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu quero te restaurar. Eu não vou sair da cruz por tua causa. Você sabia que Jesus podia sair de lá? Ele é o dono da vida. Você sabia que até na hora de morrer, Ele que morreu, Ele que quis morrer. Nada pode matar o Filho de Deus. Quem aqui crê, dê um glória. Nada pode matar o nosso leão. Nada pode matar o Filho de Deus. Nada, nada. Porque a morte não pode dominar o nosso Deus. Porque se você crer, mesmo que você esteja morto, você viverá. Naquele momento que Ele disse: está consumado, Ele entregou o Espírito. Porque Cristo é o dono da vida. O Pai concedeu a vida ao Filho. Ele entregou, sabe por que Ele entregou? Ele falou assim: não, vou dar uma passeadinha lá no inferno. Eu vou dar uma passeada lá. Eu vou lá buscar uns filhos, umas filhas minhas que estão perdidas. E Ele foi, entregou o Espírito e disse: está consumado. A partir de hoje, o Diogo é o meu servo. Está consumado ou não está? Quando Ele disse está consumado, Ele mesmo entregou o Espírito. Porque você sabia que Jesus, Ele se fez carne, mas a morte não poderia nunca matá-lo, porque Ele não teve nenhum pecado. A santidade, a morte não pode matar a santidade. Por isso que se você se santifica, o diabo não pode te matar. O diabo não pode te jogar na maldição eterna. E quando Cristo fixou no madeiro, se cumpriu a tipologia do cocos ilicis, que Ele se fixou no madeiro. E quando Ele entra em ovulação, o cocos ilicis, chega na hora que Ele explode o amor dEle pelo mundo. E quando Jesus foi crucificado, o sangue dele, o sangue das costas dele, manchou o madeiro. Manchou o madeiro para escrever uma nova história na tua vida. Manchou o madeiro para fazer você um homem feliz na sua família. Manchou o madeiro para deixar uma mancha tão grande na tua vida, Wellison, que o diabo nunca mais vai poder arrancar essa mancha da tua vida. Porque o cocos ilicis, quando ele explode no madeiro, ninguém consegue lavar aquela tinta escarlate. Jesus veio pintar a tua vida de proteção e santificação. Você pode ter certeza, o quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa mancha vai ficar fixada. O diabo vai ver que você pertence a Ele. Satanás vai ver que você pertence a Cristo. E essa mancha, quando está na tua vida, você pode ter a certeza
ninguém pode te acusar mais. Agora, aquela pessoa que está sem a mancha do sangue de Cristo, ela é acusada, ela é triste, ela aceita a acusação do encardido. Já viu aquelas pessoas que vivem para os cantos? É porque a pessoa não tem a marca, é porque a pessoa não tem a mancha. Você sabia que quando o cocos ilícico ele explode na árvore, passando o tempo, aquela tinta vermelha que está no madeiro, ela vira um coração. Elas se transformam num coração e se transforma num gel branco, você sabia? A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, que mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. Olha o profeta Isaías citando o cocos ilícico de novo. Aonde você vê na Bíblia escarlate, no original, os profetas, a Bíblia está citando esse verme. Porque esse verme, ele é escarlate. Ele é um tipo de Cristo. Isaías disse: mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se transformarão brancos como a neve. Você quer que o Senhor apague aquele passado terrível que você não consegue esquecer? Aceita a mancha. Aceita o amor dele nessa noite. Se você está aqui pela primeira vez nessa noite, está aí o apelo. Ele faz um apelo para você. Aceite o amor dele. Porque se você não aceitar o amor dele, a mancha dele não estará na sua vida. E se a mancha dele não estiver na tua vida, você vai continuar vivendo os mesmos sofrimentos, as mesmas coisas que você sempre viveu. Você já viu que tem pessoa que vive aquela rotina de sempre? Não estou falando de vida financeira não, de riqueza, gente. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de felicidade interior. As pessoas, elas não têm felicidade interior mais. Por que as pessoas tentam buscar as coisas exteriores até não poder mais? Porque elas tentam se preencher com aquilo. E quanto mais elas tentam buscar as coisas exteriores, mais elas vão buscar. E assim como em Eclesiastes, Salomão disse que tudo é vaidade. Tudo nessa vida é vaidade. Tudo é vento. Tudo é correr atrás do vento. A Bíblia diz que Deus tem para você o que é integral, aquilo que é a sua necessidade. Você pode ter certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o seu supremo pastor. Quero dizer que Deus, Ele marcou a sua vida tanto. Ele vai marcar a tua geração. Ele vai marcar a vida dos seus filhos. Ele vai marcar sua esposa, o seu esposo tanto, que vai chegar um dia, Deus vai abrir seus olhos, você mesmo vai ver a marca de Jesus na vida dele. O diabo vai ver a marca de Jesus na vida dele. Sabe o que é a marca de Jesus? A marca de Jesus é que no dia mau, quando você estiver no pior dia da tua vida, como Estevão teve, como Davi passou, como todos os profetas passaram, quando você estiver no teu dia mau, você estiver naquele dia sombrio, passando no vale, passando o pior dia da tua vida, assim como Jó sentiu e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho a certeza que você vai sentir uma força tão grande vindo no teu interior e te levantando e dizendo: vá, meu filho, não desista. Vá, meu filho, não desista. Vá avante, porque eu vou te conceder a terra. Eu vou te conceder a terra prometida.
E aquilo que o seu olho não viu, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, eu te darei. Eu te darei. Aquilo que teu pai não conseguiu ver na tua vida, aquilo que a tua mãe não conseguiu ver na tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos: minha filha, meu filho, eu vejo na tua vida uma solução. Eu vejo na tua vida que você tem solução, que você vai para frente, que você vai prosperar, que você vai ser ungido e uma ungida minha. Ele te diz isso, mesmo que as pessoas não acreditem em você. Você tem um amigo íntimo que te manchou. Diga: eu sou manchado. Você não sabia disso? E quando você aceita essa mancha, nada pode tirar a tua felicidade. Nada pode tirar teu sorriso do seu rosto. Nada pode te entristecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia, nós estamos quase encerrando. Isaías capítulo 41, versículo 10 em diante. Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É a justiça dele. Versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que te indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Agora olha o versículo 14. Não temas tu o quê? Vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Meus irmãos, nesse versículo a Bíblia está falando que nós somos vermezinhos. O nosso Cristo é o verme mais lindo, que Ele deixou a sua glória, Ele sendo rei. Em Filipenses capítulo 2 a Bíblia diz que Ele se fez homem, que Ele saiu da sua glória, Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua majestade para se transformar num homem. Ele se humilhou na forma de servo. Ele sendo rei, Ele sendo santo, Ele se transformou num homem que tem os mesmos sentimentos, menos o pecado, mas teve os mesmos sentimentos. E a Bíblia diz que Ele foi o verme mais lindo. Ele se fez opróbrio, Ele tomou a tua culpa. O que é um verme, meus irmãos? Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando você vê um verme no chão, você dá algum valor por ele? Será que alguém deu algum valor por Cristo naquele momento? E às vezes até hoje, né? As pessoas não dão valor por ele. Mas ele foi o verme mais lindo. Ele levou sua culpa.
Ele levou suas desgraças. Poderia ter acontecido coisas muito mais ruins na sua vida, que você nem pensa, se não fosse Ele. Chegou a hora de você realmente se entregar para o Senhor, porque Ele é teu dono. Ele te comprou. Ele levou tua culpa, a culpa não somente minha, mas do mundo inteiro, no nosso lugar. Quando Deus olhou para ele, ele era um verme. Deus não deu importância para aquele verme. O que é verme? Uma pessoa que não tem nenhum valor. Meus irmãos, verme tem valor? Foi isso que Cristo se fez por você. Ele perdeu o próprio valor dele, pastor. Ele perdeu o valor dele de rei, de filho. Estava sentado do lado, se fez cordeiro. Levou a imundície do mundo inteiro e se fez opróbrio. Ele levou a culpa, ele levou a maldição. Como você vai ficar vivendo da mesma forma? Como você vai abaixar sua cabeça e sair daqui como um derrotado? Como você vai acreditar ainda na tua vida que não vai dar certo? Quem te falou isso? Quem te falou que a tua vida não vai dar certo? E nesse versículo, Isaías citou no capítulo 41, versículo 14: ó vermezinho de Jacó. Sabe o que Isaías estava citando, pastor? Que quando o Cocos Ulisses, ele vai para a árvore e ele começa a ovular, porque ele se sente ameaçado. E quando Cristo se sentiu ameaçado, que estava chegando a hora dele morrer e dele ressuscitar, ele queria que novos vermezinhos dessem a vida para o mundo. Quando ele pensou assim: não, eu não vou poder continuar esse evangelismo, eu não vou poder continuar evangelizando esse amor para o mundo que eu os amo. Mas Cristo, naquele momento, ele começou a ovular. E Isaías citou: ó vermezinho de Jacó, que ele iria ovular os discípulos dele. Ele iria ovular novos discípulos que sentissem o mesmo amor que ele estava sentindo. Você sabia que você é um vermezinho também? Você é uma multiplicação dele? Você sabia que você pode se fazer maldição por uma outra pessoa, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo e lutar por ele? Mas pastor, se fazer maldição, pode. Da mesma forma que Cristo deu a vida pelo mundo, a igreja deve dar a vida pelo mundo. Esse é o propósito de Cristo. Você consegue dar a sua vida por alguém? Não precisa ser como Cristo deu, mas você sabe o que é dar a vida por alguém? É você saber que aquela pessoa está no hospital, está num estado grave, e ainda você crê que Deus pode colocar a mão. É você dar a vida por aquela pessoa. É você abrir um jejum, mesmo que seja de 4 dias, mesmo que seja de 3 dias, como Esther abriu. Ela disse: se eu morrer, se eu perecer, eu pereci. Você consegue dar a vida por um ente querido seu, que está com problema, que está nas drogas, que está com o casamento destruído, que não consegue, que é ateu, que não consegue crer em Jesus? Você consegue começar um propósito hoje? Você consegue dar a vida por ele? Dar a vida é buscar uma solução. Você é um gerador de soluções. Você sabia que você não fique diante dos problemas, sabe, Sérgio? Não fique diante dos problemas falando: o que eu vou fazer? Porque Deus fez cada um de nós geradores de soluções. Não fique lá: não, Deus, o que eu vou fazer? Lembra de Moisés, ele perante o mar vermelho? Ele disse: Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus disse para ele:
Moisés, não clames a mim, toque no mar, use a tua autoridade que eu te dei. Quando Isaías profetizou ao vermezinho de Jacó, ele já estava vendo o que Cristo iria gerar. Você sabia que você é um cocos ilícitos que Cristo gerou? Você sabia que Cristo te gerou na cruz? Você sabia que daqui uns dias, pastor, muitos aqui vão sentir um amor tão grande, capaz de dar a vida pelas pessoas? Esse amor vai crescer no teu coração. Esse amor vai crescer tanto no teu coração que será capaz de você perdoar tudo que a tua mãe te fez. Você vai ser capaz de perdoar tudo que o teu pai te fez. Você vai ser capaz de perdoar tudo que o teu irmão te fez. Porque o amor dele vai explodir no teu coração. E vai deixar uma mancha tão grande de liberdade, de santidade, de poder, de ousadia, de coragem. E você vai combater até a fé até no final. Você vai combater o bom combate. Você vai ser uma pessoa forte. Você vai se fortalecer no Senhor. Você vai sair daqui hoje como uma lagarta. E quando precisar de você ir para o madeiro, você sabia que os vermezinhos têm que ir para o madeiro? Você sabia que você é a multiplicação de Cristo e vai chegar a hora que você deve aceitar os pregos? Porque sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso para nós. Imite a Cristo. Se Cristo foi crucificado, você vai ser também. Então, quando chegar a hora dos pregos do Evangelho entrar, é aqueles pregos que os ferreiros fabricam, né, pastor? Pregos que você sente a dor do outro. Está preparado para sentir a dor do outro? Você vai ver, você não vai precisar nem orar para a sua vida financeira mais. Porque quando você tomar a dor do outro, o Pai já vai te abençoar. O Pai já vai abrir as portas financeiras para você. Você não vai precisar clamar nada. Porque o teu crédito no céu vai aumentar tanto que o Pai vai despejar, vai abrir as janelas das bênçãos sobre essa igreja, amém? Ame como Cristo amou. Seja um vermezinho de Jacó. Seja um discípulo. Faça o que Cristo fez. Meus irmãos, minhas irmãs, é maravilhoso a trajetória desse verme. Ele vai para o madeiro, fixa. Estava falando com o irmão aqui da igreja sobre o fixar. Sobre a palavra fixar. Quando o cocos ilíquis ele fixa, ele pega a raiz, pastor Wesley. Quantos cristãos não têm raiz nos ministérios? Quando você chegar numa igreja fixa, não saia. O cocos ilíquis, quando ele vai, pastor, lá na madeira, ele fixa. Ninguém arranca ele dali. E se arrancar, os outros óvulos que ele está ovulando se multiplica. Assim foi com Cristo. Eles pensaram que eles iam matar Cristo, e quando eles mataram Cristo, se multiplicou vários discípulos iguais a ele. Você é um discípulo que se multiplicou. Você vai fazer a diferença. E assim como Cristo fixou na cruz, você vai fixar no ministério e você vai crescer. Ó vermezinho de Jacó, não temas, porque a mancha da minha glória, do meu amor, está na tua vida. O Senhor te diz nessa noite, ó vermezinho de Jacó, povozinho meu, eu estou com vocês. Eu sou Deus com vocês. Eu sou Deus que te ampara e te consola. Eu vos envio o meu Consolador.